Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. São Felipe Neri, rogai por nós. Nossa Senhora de Fátima, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Então, bom dia a todos. Nós estamos então na página 83 do livro do Henri Guéon, e tínhamos acabado de ver, né, o padre Vianney nas suas missões nas cidades próximas a Arles, uma das missões em Trevoux, em 1823, em que ele estava dando as confissões e a igreja não se esvaziava, né? Então, diz aqui o nosso biógrafo, né? Experimentava-se uma vez por curiosidade e depois se voltava por necessidade. Com ele podia-se descobrir o valor infinito do sacramento da penitência. Procuravam-no pessoas simples, burgueses, importantes e mesmo sacerdotes. O seu hospedeiro, segundo informa uma testemunha, tinha de esperá-lo às vezes até meia-noite para o jantar. Mas ele mal tocava os pratos. Tem um ótimo operário, dizia um de seus confrades. Trabalha muito e não come nada. O seu renome cresceu rapidamente na diocese. Na paróquia de Lima, para onde for a fim de pregar às 40 horas, ao subir ao púlpito, percebeu que o coro estava cheio de eclesiásticos que haviam feito a viagem somente por causa dele. As 40 horas é a devoção, né, da exposição do Santíssimo, né, durante 40 horas, em que se comemora as 40 horas que o corpo de Nosso Senhor Jesus Cristo permaneceu no sepulcro, né? No começo, aquilo me intimidou, explicava. No entanto, pus-me a pregar sobre o amor de Deus e parece que ainda dessa vez a coisa saiu bem. Todo mundo chorava. São palavras do padre Vianney, né? É um resultado que nem sempre atingem os mestres da retórica. E assim se foram levando a sério as conversões que operava, as virtudes que lhe atribuíam e mesmo os seus primeiros milagres, que escandalizavam os mais prudentes. Até que, certo dia, já não precisou ir até a montanha, porque esta foi até ele. Então aqui a narração, né, de como é que a fama do padre Vianney se espalhou, né? Primeiro ele estava fechado só no vilarejo dele, né? Depois começaram a chamá-lo para missões nas cidades próximas, né? E ele causando aquela surpresa a todos, né? Que ouviam, que confessavam com ele, que ouviam seus sermões, né? Até um certo momento que ele não precisou mais sair de Arles, né? Todo mundo ia lá, né? Em 1827, 4 anos após a grande missão de Trevoux, podia-se contar diariamente cerca de uma vintena de peregrinos que apareciam em Ars para curar a sua alma. Alguns se fixaram por lá mesmo, veja, mudaram para Ars, né? A isca começava a pegar. Em menos de 2 anos, a corrente assumiu proporções tais que o pobre padre Vianney
já não tinha um minuto de descanso. A fila que desembocava no seu confessionário só havia de romper-se com a sua morte, após 30 anos de ministério sacerdotal. Não é possível imaginar, sem tremor, o heroísmo que Deus exigirá do seu eleito. No tribunal da penitência. Lembra aqui, né, que nós dissemos no nosso encontro anterior, né, que uma ironia, né, do destino fez com que o padre Vianney se mostrasse ao mundo, né, justamente como confessor, né, e que ele foi proibido logo após a sua ordenação de confessar, né, por ignorância da teologia moral. No tribunal da penitência, o padre Vianney deitou-se às 9, talvez às 10 horas. Ninguém sabe dizer se dormiu. Levanta-se à meia-noite. Com o lampião na mão, desce a escada da casa paroquial. Há gente em volta da igreja, no cemitério, no vestíbulo que mandou construir perto do campanário. Entra no templo, põe-se de joelhos e pede a Deus que se digne abençoar o novo dia. Acende uma ou duas velas, faz soar o ângelus. Abre a porta aos peregrinos e retoma o seu lugar no confessionário, na capela de São João Batista. Uma alma se abre diante dele. A nós, isso nos parece bem simples. Para ele, cada vez é um drama, uma prova, uma cruz. O recinto secreto, a que nem mesmo os anjos têm acesso, não somente os atos, mas os pensamentos, o obscuro labirinto das intenções, entreabre a sua porta e faz de um estranho um confidente. Bela descrição do Henri Guéon da confissão, né? Belíssima descrição, né? O recinto secreto que nem os anjos, aqui nem os anjos têm acesso, né? Esse estranho, esse confidente, já não é mais um homem como os outros. Um homem curioso, divertido, talvez indiscreto. É o delegado de Deus sobre a terra. O ouvido que escuta e que não transmite senão a Deus aquela confidência é verdadeiramente o ouvido de Deus. A boca que responde, que orienta, que consola, que ata e desata, é verdadeiramente a boca de Deus. O Coradares é este ouvido e essa boca. Ele o sabe, ele sabe que é, né? Esse ouvido e essa boca. Sabe-o como sabem todos os sacerdotes, mas melhor do que qualquer outro. As confissões, rápidas e numerosas, nunca assumem com ele um andamento rotineiro. Ele não se permite um só segundo de descanso na consciência do seu sacerdócio. De cada vez escuta como Deus, de cada vez responde como Deus. Sempre tremendo muito, pois não é senão o seu humilde ministro, mas empenhando todos os seus recursos íntimos e com a segurança de estar sendo revitalizado por Deus.
aqui é uma descrição, né, do sentimento interno do padre Vianney, né, que o biógrafo toma a liberdade de fazer, né, baseado em tudo que ele conhece do padre Vianney. Né. A preocupação do padre Vianney, né, em ser o ouvido e a boca de Deus, né. Que é que deve ser uma coisa extraordinariamente complexa, né, para o padre, né, agir ali em persona Christi, né. A gente sempre do lado do leigo, do fiel, né, nós sempre estamos envolvidos no drama nosso, da nossa confissão, né, no drama de lembrar todos os pecados, de fazer uma boa confissão, né, de ter uma contrição perfeita, né. Mas aqui a gente está vendo o lado do padre, né, o lado do sacerdote, né, que tem a responsabilidade, né, de agir ali em nome de Deus, né. Em nenhuma outra ocasião da vida do sacerdote, né, ele tem tanta responsabilidade. É na confissão e na consagração, né. A alma que se vai abrir nem sempre o faz com inteira espontaneidade. Não sei vocês, né, mas uma coisa que não há na confissão, da minha perspectiva pessoal, né, é espontaneidade, né. A tensão é grande, né, na confissão, né. Se tem medo, ele a tranquiliza. Se dissimula, desmascara-o. Se sabe apenas pela metade, ele tem os meios para fazê-lo descontrair. Fazer a alma descontrair, né? Traz em si argumentos, de fato, a que ninguém consegue resistir. Então essa, digamos assim, é a missão do padre, né? Fazer com que a espontaneidade retorne, né, para o confidente, né? Tudo que a gente sabe também, por exemplo, de São Felipe Neri, né? Ele fazia isso com maestria também, né? Descontrair a alma na hora mais importante, né, da vida dela, que é na hora da confissão, né? E pela descrição do Henri Guéon, né, nós podemos, com a imaginação, né, sentir o que deveria ser uma confissão com o padre Vianney, né? Para que as pessoas se mostrem tais como são, ele se mostra tal como é, no seu amor inteiramente despojado e desmedido. A alma que se abre diante dele mostra-lhe a sua própria, e ela enxerga ali o amor de Deus. Se está vazia, cumula-a. Se já tem sede, dessedenta-a. E caso esteja privada da sede de Deus, dá-lhe, mostrando no interior de si próprio a torrente das graças do céu. Mas que triste espetáculo o da aridez, da teimosia, da indiferença. O momento em que a porta começa a abrir-se, em que o véu vai ser levantado, é para ele o sinal de uma angústia sempre renovada. Pois sempre será, para o olhar do pobre sacerdote, uma nova visão da miséria da criatura que não quer amar o seu Deus.
esta não é senão ignorante. Ele a instruirá. Preguiçosa, e a sacudirá. Adormecida, e a despertará. Leviana, e a fará aprofundar. Covarde ou fraca, e a animará. Seca ou dura, e a irrigará. Endurecida, e quebrar-lhe-á a casca. Se é infeliz, consolá-a. Se é feliz demais, deixá-la-á dorida. E a aquela que está separada, religá-la-á. Aqui é preciso, né, nessa descrição toda, né, do Henri Guéon, é preciso ter uma profunda visão da confissão, né, para descrever esse momento íntimo, né, do padre Vianney com o confidente, né. O próprio Henri Guéon tem essa visão, né, e é uma belíssima descrição, né, de todos os tipos de alma, né, e de todos os tipos de momentos, né, que vive uma alma diante do confessionário, né? E lendo isso, né, quantos momentos a gente não identifica nas nossas próprias confissões, né? Momentos de dureza, de indiferença, de covardia, né, de fraqueza em nós mesmos, né? Quem não teria vertigens diante desses abismos que a vida escava nos corações? Porém, como dizia Pedro Dupuy, ele segura firmemente a mão da sua mãe, a Igreja. Apoia-se na rocha dos seus ensinamentos. Deixa-se conduzir pelo sopro que a inspirou nas suas leis e que pode, a qualquer momento, se Deus o quiser, inspirá-lo também a ele. Quanto mais avalia a imensidão da sua fraqueza, mais se sente forte, pois cede o seu lugar a Deus. Forte e sofredor, sua fortaleza de empréstimo leva consigo o seu sofrimento pessoal. Jesus Cristo, na cruz, tomou sobre si todos os pecados dos homens, e o seu ministro deve assumir a sua parte neste sofrimento, que corresponde aos pecados que lhe são confessados. A sua parte nos escarros e a sua parte nos golpes, a sua parte nas ofensas e a sua parte nas feridas. Durante todo o dia, e frequentemente durante a noite, na gaiola de madeira em que se encerrou, inclina o rosto e o dorso e perdoa. O seu pensamento, porém, permanece lúcido, pois também sabe dirigir. Então aqui tem outra metáfora bonita, né, da confissão, né, na perspectiva do padre, né? A metáfora do Jardim das Oliveiras, né, em que Jesus Cristo, na agonia, né, de Jesus Cristo, em que ele assume todos os pecados dos homens passados, presentes e futuros, né? Então ele compara aqui, né, o confessionário ao Jardim das Oliveiras, né? Ao sofrimento de Nosso Senhor, ao assumir todos os pecados dos homens
e a sentir nele todo o peso do pecado, né? É um pouco o que o padre então faz no confessionário, né? Ele se enche dos pecados do mundo, né? E os sente, né? Na sua própria alma, né? Como se ele estivesse assumindo aqueles pecados, tirando os pecados do confidente, né? E os entregando a Deus, né? Por aí nós percebemos o quanto que é estressante, né? O quanto que é cansativo, né? Até fisicamente para um verdadeiro padre, né? Esse momento da confissão, né? Não basta absorver uma alma, é preciso dar-lhe o conselho conveniente, umas vezes heróico, outras prudente, que lhe permitirá, se é generosa, não somente evitar aquelas faltas em que mais facilmente costuma cair, como também remontar a corrente do mal tão alto quanto for capaz a sua própria natureza, auxiliada pela graça de Deus. E cada uma, para render tudo o que pode, exige um tratamento particular. Lendo esse texto, né, nós não podemos evitar, né, de pensar na nossa situação atual, né, em que a confissão é tão desprezada, né, por nós, e às vezes, lamentavelmente, né, pelo próprio clero, né, o quanto de superficialidade, né, a gente encontra em muitas das confissões, né, que fazemos e que a gente vê contar que outras pessoas fazem, né? Tá certo? E o quão bela seria uma confissão, né, com um padre piedoso, né? Claro que a gente não exige, né, que todos os padres sejam um padre Vianney, né? Tantas almas, tantos casos. Na criação inteira, não há 2 talos de erva que sejam iguais. Quanto mais 2 almas, se até a mais simples delas foi criada no momento da concepção por um ato novo e sempre diverso da vontade infinita e infinitamente diversificada de Deus. Cada uma é assim colocada na terra e logo se vê envolvida por uma trama de acontecimentos e de influências que ainda lhe multiplicam a diversidade original. Eis um campo de experiência cujos mistérios e riquezas nenhum psicólogo profissional jamais poderá esgotar. Os autores mais profundos e mais sutis, um Montaigne, um La Rochefoucauld, um Riverol, um Stendhal, para não falar de um Proust e de um Gide, não passam de meros aprendizes infantis, se os compararmos com um diretor de consciências que se empenha no seu ministério, sabendo que estão em jogo a sua salvação e a dos outros. Aqueles exercem a sua arte sobre o papel, que tudo suporta, e as consequências lhes são sempre indiferentes, ou quase sempre. Aqui ele está comparando, né,
os mais sutis autores, né, pensadores, né, descortinadores da alma humana, né, assim eles são considerados, né. Ele fala de Montaigne, La Rochefoucauld, Rivarol, Stendhal, Proust, André Gide, né? São todos filósofos, pensadores, literatos, que são considerados os grandes desbravadores da alma humana, né? Nas suas obras, né? E ele compara que isso não é nada, né? Se a gente compara esses autores a um diretor de consciência, né? A um confessor, né? Além disso, porém, a maior parte da ciência das almas lhes escapa, aos autores, né? Aquela parte que discerne numa alma aquilo que vem dela própria e aquilo que lhe vem de fora. As moções interiores, as moções exteriores, e dentre estas últimas, aquelas que vêm de Deus e aquelas que vêm do maligno. Esse discernimento, né, é o que, em linguagem teológica, né, técnica teológica, é chamado de discernimento dos espíritos, né? Esse discernimento, né, numa alma, daquilo que vem dela própria e daquilo que lhe vem de fora, e do que lhe vem de fora, aquilo que vem de Deus e aquilo que vem do demônio. Tampouco sabem eles, esses autores, né, determinar qual a capacidade de fé e de amor de que foi dotada cada alma em particular, nem o modo preciso de santificação que o plano divino prevê para ela. Enquanto ignorarem essas coisas, enquanto se esforçarem por ignorar as virtudes e os dons infusos, a realidade sobrenatural, nunca irão além da superfície do homem. Nunca conseguirão penetrar nem mesmo na metade do seu segredo. Então, o biógrafo nos dá aqui uma aula, né, de discernimento dos espíritos, pelo menos a visão do discernimento dos espíritos, né, que deve sempre ocorrer no momento da confissão, né. Um momento tão breve, né, em que o padre tem que captar isso tudo, né, da alma, para lhe dar o conselho devido, né, o conselho preciso, né, e a absolvição, enfim, correta, né. O Curadas possui no mais alto grau, por graça infusa, essa ciência humana e divina, que leva em conta simultaneamente a natureza comum a todos os homens, a mutilação comum que lhe infligiu o primeiro pecado, a singularidade de cada pessoa, as influências malignas que a rondam, as proteções celestes que a cobrem e as transformações que a graça realiza no mais íntimo da alma onde nutre a vida de Deus. Olha a quantidade de influências, né, que um confessor há de considerar numa simples, breve e rápida confissão, né? E aqui são em passagens como essa, né, desse livro, que a gente vê que grande biógrafo é o Henri Guéon, né? Nessa descrição, né, essa descrição, ela
Ela não é uma descrição, digamos assim, biográfica, né? Ela não é uma descrição biográfica. O biógrafo está tentando aqui, não é? Arrancar de tudo o que ele sabe da biografia do santo, mas também de tudo que ele sabe da doutrina da igreja, uma descrição que nos faz imaginar, né, o padre Vianney naqueles momentos, naquelas horas imensas e que ele passa no confessionário, né? Qual que é o drama do padre? Qual que é o drama do padre no confessionário, né? E por isso que eu acho que esse livro é um livro precioso, né, para nós, né? Precioso deste ponto de vista, né? É claro que ele conta fatos da vida do padre, mas são nesses trechos, né, em que ele tenta nos fazer imaginar, né, essas coisas inimagináveis, né, que se passam naqueles momentos no confessionário, né? É que eu acho que essa biografia tem esse valor, né? Ele conta os fatos, é claro que ele resume, né, os fatos que ele está contando, mas quando ele se debruça, né, nesses detalhes, é que o valor dessa obra fica evidente, né? Pelo menos para mim, né? Não sei se para vocês, mas para mim, né? Em que ele tenta esmiuçar, né, o que vai pela alma, o que vai na alma do padre Vianney, né? E olha que essa tarefa, ela é uma tarefa extraordinária, né? Porque trata-se de prescrutar, né, o interior de um santo, né, baseado em tudo que se sabe da doutrina da igreja, né, e da própria vida do santo, né. E ele o faz de uma maneira muito bela, né, muito, eu diria até emocionante, né, esses trechos que ele nos brinda aqui no livro, né. Para a glória de Deus, para a felicidade dos homens, não há senão um objeto comum. Desculpe, um objetivo comum: fazer santos, salvar uns, elevar outros, assegurar a cada um o seu lugar, pequeno ou grande, na primeira ou na última fila, na festa eterna do céu. No céu também tem isso, né? Tem uns que estão mais perto e outros mais longe, né? O importante é estar lá, né? Camponeses, burgueses, nobres, intelectuais, sacerdotes, religiosos, é todo um mundo prodigiosamente abigarrado, contraditório e desigual, que se comprime em direção ao pequeno guichê atrás do qual está sentado o padre Vianney. E ele os compreende a todos. Aqui, na página do lado, ao lado aqui, eu estou na página 90, né? A página ao lado tem uma fotografia do confessionário, né, que tem a seguinte legenda: confessionário para mulheres na capela de São João Batista.
O padre Vianney, tanto no verão quanto no inverno, passava de 12 a 18 horas atendendo confissões, até 5 dias antes da sua morte. A misericórdia de Deus é como uma torrente que transborda. Sem sacramento da penitência, como seríamos dignos de lástima? São palavras do próprio São João Maria Vianney, né? E aqui também, abaixo dessa fotografia, tem uma fotografia do confessionário dos homens da sacristia. Aqui também uma citação do padre Vianney, né? Quando se tem uma mancha na alma, é preciso fazer o que faz uma pessoa com um belo globo de cristal que guarda com todo cuidado. Se o globo se recobre de um pouco de poeira, assim que o percebe, lava-o com uma esponja e ei-lo de novo claro e brilhante. Como é belo pensar que dispomos de um sacramento que cura as feridas da nossa alma. Dois confessionários, né? Um para mulheres e outro para os homens. Isso era muito comum, né? O das mulheres evitava todo o contato do padre com as mulheres, quase que até o contato visual, né? O dos homens era aberto, né? O padre sentava ao lado, né? Isso era muito comum nas igrejas, né? Às vezes, esse confessionário mais fechado era usado também para os homens, né? Então, um na capela de São João Batista, o outro na sacristia. Então, continuando o texto, né? Na direção espiritual, o ponto capital, escreve o padre Monin, é seguir o chamamento de Deus e fazer com que os outros o sigam. É não adiantar-se ao Espírito Santo. É entregar-se a si próprio às almas a fim de torná-las conformes com Jesus Cristo. Então, isso é um conselho, né, aos diretores de almas, né? O padre Vianney era a encarnação do bom senso e não abdicava dele ao sentar-se no confessionário. Repentinamente, porém, desprendia-se do solo, dotava de asas a prudência humana, convidava a alma a ultrapassar-se e auxiliava-a discretamente a fazê-lo. Um toque aqui, um empurrão acolá, a alma mal o percebia. De repente a pessoa se sentia elevada. Encontrava o equilíbrio interior da certeza mística. Dava um passo decidido em direção ao caminho da perfeição. Agora já não tinha senão que continuar. O impulso inicial fora dado. O padre Vianney jamais indicava caminhos sem saída. Pode parecer estranho que um simples sacerdote e, mais ainda, um sacerdote simples, e além disso, como veremos depois, tão ansioso, tão hesitante com relação à sua própria vocação, decidisse com tal segurança acerca dos seus penitentes, e isso desde o primeiro encontro. Nem o bom senso, nem a intuição exercida à maneira humana, nem mesmo talvez a graça particular própria daquele que administra o sacramento poderiam bastar nestes casos.
A verdade é que Padre Vianney lia nos corações como num livro aberto. É curioso mesmo, como chama atenção Henri Guéon, né? Se nós observarmos, né, o Padre Vianney na luta que ele tinha para preparar os sermões dominicais, né? Ele passava a semana inteira, né, para formular um sermão dominical, né? Lembram que desde a adolescência ele tinha um problema da memória, né? Ele tinha dificuldade de reter as coisas na memória, né? Ele era de fato muito hesitante, né? Em relação ao que ele ia falar, a forma dele falar, como ele iria se dirigir aos fiéis, né? Mas comparando isto, né, com a segurança que ele tinha, né, na hora da confissão, né, nós só podemos concluir aqui com o autor, né, que o Padre Vianney lia nos corações como num livro aberto. Né. E olha que esse padre, né, volta a insistir, a lembrar, né, ele não tinha decididamente conhecimento profundo da teologia moral. Né? Tá certo? Então, a ciência das almas, essa é uma parte muito interessante que nós vamos começar, mas não daremos conta de terminar aqui. Né? O tópico aqui é a ciência das almas. Né? O que é isso, né? Há tratados e mais tratados de teologia mística sobre isso, né? Ensino havia, né? Nos seminários, não sei hoje como é que tá, sobre isso, né? Antes mesmo de ser abordado, o Padre Vianney sabia com quem estava lidando. Uma vez na sua presença, já não se lhe podia esconder nada. Quase poderíamos dizer que se instalava na consciência dos seus penitentes com mais franqueza do que eles próprios, com mais memória do que eles, e que dentro deles fazia às vezes tanto da sinceridade quanto da memória. Se alguém se dissimulava no meio da multidão, atravessava a turba para buscá-lo. Ele saía do confessionário, né, ia buscar a pessoa específica. Né? Se alguém tinha pouco tempo e já estava desistindo de falar com ele, ouvia o pedido que essa pessoa não se atrevia a formular em voz alta e a chamava para que se adiantasse à fila. A pessoa estava na fila, uma fila enorme, a pessoa estava decidida a falar, não, eu volto depois, agora não tem tempo, etc. Ele chamava a pessoa, né? Pareciam confluir nas mãos do pároco milhares de fios invisíveis que o ligavam a todas as pessoas presentes, bastando-lhe puxar aquele que era necessário, quando era necessário. Bastava-lhe levantar o braço. Aquele que era indicado mentalmente sabia que era ele o designado e obedecia ao seu gesto. Olha que coisa impressionante, né? O Padre Vianney, né, soterrado, né, pelos pecados dos penitentes, né, preocupado, né, em dar os conselhos precisos e corretos a cada um dos penitentes, ainda assim, simultaneamente a tudo isso,
ele estava ligado a todos os penitentes que estavam na fila da confissão. No interior do Padre Vianney, né, estava se desenrolando um drama que não era só o drama do penitente, né, não era só aquele penitente que já estava lá ajoelhado e contando os pecados para o padre, né, de todas aquelas formas, né, às vezes indiferente, às vezes fraco, às vezes, enfim. Mas ele percebia todos os outros penitentes que não tinham tido ainda contato com ele, né? Não só percebia, mas percebia as intenções, né, de todos aqueles que ainda não tinham chegado no confessionário, né? Percebia as intenções, as motivações, a verdadeira vontade de se confessar ou não, enfim. E isso não é humano, né? Obviamente. Essa situação não é uma situação humana normal, né? De uma. Então agora ele vai citar alguns exemplos, agora sim, da biografia, né, do Padre Vianney, do que ficou registrado, né? Tá certo? Toda essa digressão, né, do Henri Guéon, ele faz baseado, obviamente, nos dados biográficos, mas é como uma opinião que o biógrafo está dando a respeito das coisas, né? Uma imagem que ele está querendo gravar na mente do leitor, né, a respeito da grandeza deste simples sacerdote e desse sacerdote simples, né? Tá certo? Então até agora, hoje, desde o início, né, nós lemos aqui não dados biográficos precisos, né, mas uma construção do biógrafo para que leva o leitor, né, a imaginar esse momento da confissão, né, que ele passava horas e horas do dia, né? Como é que a gente vai imaginar isto, né? Esse fato concreto, né? Como é que a gente vai se transportar para o vilarejo de Ars, né? Como é que a gente vai ver essa fila, né, de confissão? Como é que a gente vai imaginar os penitentes, né, na sua diversidade? Então é isso que o Henri Guéon tenta nos construir na nossa cabeça, né? Tá certo? E agora ele vai passar a dar exemplos concretos desse drama, né, que estava se desenrolando todo dia, né, nesse século XIX, né, lá nesse vilarejo, né. Então eu vou ler eu vou ler aqui, vou começar a ler apenas o princípio aqui de um dos casos, né. Há uma grande afluência de peregrinos. 3 mulheres, avó, mãe e filha, que esperam há vários dias, desistem de ver o santo homem a sós. Aliás, parece que tem a consciência em ordem. Nem a mãe nem a avó suspeitam do pecado mortal que atormenta a jovem, nem do socorro imediato de que ela necessita. Exatamente a tempo de retê-las, e aparentemente sem razão nenhuma, o Padre Vianney interrompe as confissões e sai do confessionário. Dirige-se às 3 mulheres, fita a pecadora e lhe pede para segui-lo imediatamente. Esse é um dos casos, né?
Outro caso. Aparece um bandido salteador de estrada, que está doente, mas não arrependido, e que vem a Arnes para ser curado. Considera o pároco como uma espécie de curandeiro. Este, porém, se recusa a recebê-lo. O assaltante volta, insiste. Confessar-se-á se for necessário, pensando em dizer qualquer coisa. Depois da confissão, o padre Vianney pergunta-lhe: é tudo? Sim, padre, responde o bandido. Mas não me contaste que naquele dia e naquele lugar fizesse isso. Naquele outro dia e naquele outro lugar, aquilo. E vai-lhe enumerando todos os seus crimes. O ladrão retira-se convertido e também curado. Então ele vai narrar várias situações aqui desses casos biográficos, né? Agora o biógrafo se rende, né, à biografia. Depois ele nos dá essa imagem, né, desse drama, né? Ele vai agora citar vários casos biográficos do que ocorria nessas horas de confissão, né? Porque são casos que ficaram registrados, né, na biografia dele. Então nós estamos aqui quase no final da página 94, tá certo? E no nosso próximo encontro nós vamos seguir aqui. Eu pediria que vocês guardassem então essa imagem, né, que o Henri Guion tentou implantar na nossa mente, né, desse drama que estava ocorrendo, né, na cidade de Arnes, com o padre Vianney no confessionário, com todas as ciências infusas, né, dadas por Deus a ele, e todo o drama dos pecadores em torno, né? Tá certo? Pergunto se vocês têm alguma observação ou alguma pergunta sobre essa parte. Então estamos na página 94. Se não, então vamos fazer a oração final. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém? Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. São Felipe Neri, rogai por nós. Nossa Senhora de Fátima, rogai por nós. Em nome do Pai, Filho e do Espírito Santo. Amém. Santo dia para todos.